Vamos lá, quando você era criança aqui na Vila Mariana, que tem aquele sonho de toda criança, quando eu crescer eu vou fazer isso, fazer aquilo, qual que era o seu sonho, pá? Conta pra gente. Ser professora, de verdade. Que loucura! Eu me formei professora mesmo, né, fui professora por muitos anos. Eu pegava todas as bonequinhas, assim, enfileirava elas, colocava, corrigia a revista, pegava pegava a revista, ia circulando, ia botando X, certo, e tal, ficava brincando. Eu gostava muito, 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 muito. Sempre foi uma coisa que pulsou demais em mim, sabe. Quando a minha irmã foi pra escola, eu me lembro de pedir para minha mãe para eu ficar junto, para ajudar as crianças ali. E foi comigo, assim, meus pais me apoiaram, né. Claro que meu pai queria que eu seguisse alguma outra carreira, que a gente sabe que a carreira de professor não aqui não é Muito desvalorizada, muito. infelizmente. Então mas eles sempre me apoiaram, né. E aí fui. E aí quando você estava na mas você chegou a ingressar na carreira, chegou a atuar? Porque me conta como que foi a trajetória profissional, para o pessoal que tá em casa conhecer um pouco mais do CPF, antes da gente falar do CNPJ. Como que foi a sua trajetória profissional até chegar nos dias atuais? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Eu já sabia que eu queria ser professora, mas eu não sabia que eu queria ser professora de pequenininhos. Aí, quando eu tinha 15 anos, eu tinha muito essa vontade de trabalhar. Eu gosto de trabalhar e sempre gostei. Então, quando eu tinha 15 anos, eu comecei a dar aula particular na minha casa, para as crianças do mesmo colégio que eu, do Cristo Rei, se tiver alguém aí. Eh, e aí fazia fila na sala. Eu estava, tipo, na cozinha e as crianças eu estava no primeiro colegial, eu dava aula para as crianças do sexto. Aula de reforço, Entendi. matemática, inglês e desenho geométrico. E não que eu tivesse grandes conhecimentos sobre isso, mas, assim, já tinha passado, né, enfim, estava e aí dava super certo. Fiz isso por um tempo, e aí depois, quando eu tinha 17 anos, eu entrei para a faculdade. Eu sou um ano adiantada na escola, então eu entrei muito cedo na faculdade, entrei com 17 mesmo, Nerd, nerd. é que eu Nerd, tô bem na nerd. data de corte, Ah, é aí verdade, tá pelo daí tem aquela nascimento, né. coisa, ou fica pra cima ou fica pra baixo, eu sempre fiquei pra cima, né, tanto que eu sou a Entendi. mais nova, assim, de sempre fui a mais nova de sempre. E e aí entrei pra faculdade e logo que eu entrei, eu já comecei a trabalhar em escola. No meu primeiro ano, eu fui estagiária de uma escola, de 2 terceiros anos, eles tinham 9 anos, por aí. As crianças tinham 9 anos, e eu gostava muito, falei: "Então, eu gosto, eu quero trabalhar com a Começou aí o amor cidade". pela tá, Começou. show de bola. Assim, foi aí que eu comecei a ter prática, né. Aí eu saí de lá e quando eu estava procurando, apareceu pra mim uma escola que era para educação infantil. Eu falei: "Ai, mas eu não quero educação infantil. Eu não eu quero ensinar, eu não quero". Tem muito isso em volta da pedagogia, né, e eu mesma tinha de tipo, eu não quero ficar só lavando mão, sabe, Entendi. enxugando o nariz. Eu já Limpando pensei limpando o assim cocô, faz sentido, entendi, exatamente. entendi. Aí eu falei: "Ai, mas aí como não tinha aparecido nada mais, eu fui". Fiquei lá por 12 anos. Caraca! É a escola da minha vida, Jardim de Infância Tia Lucy, no Clube Pinheiros. Então, a escola onde eu trabalhei era dentro do Clube Pinheiros, naquela natureza, que eu não sei se você já foi lá, Sim, é um espaço maravilhoso, maravilhoso. gigantesco, um Não parece parquinho estar em São Paulo. gigantesco. Sim, Não, é um oásis, assim, é sabe, é um uma ar separado mesmo. é. Então eu trabalhei lá por 12 felicíssimos anos. Então você não caiu de gaiata no universo infantil, você teve uma bela de uma prática pra começar com as Tive. oficinas. Que legal, Tive, que e legal. foi lá que eu tive muita base, porque a diretora de Sim, lá, ela tem muito a visão dela é muito parecida com a que eu tenho hoje, e muito que eu tenho é por conta dela, entendi. né, as formações que ela levava pra gente, as palestrantes, as vivências, né, os conteúdos que ela indicava pra gente estudar, era tudo muito voltado pra natureza, para as pedagogias participativas, né.
As crianças sempre tiveram vez lá, Que legal. então nunca foi assim dentro da caixinha. E aí muito do que eu carrego hoje veio de lá. Show. E aí está você numa uma bela tarde de domingo com o seu marido Marcel, e aí você começou a pensar: "Meu, vou fazer umas oficina". Como que surgiu a ideia das oficinas? Conta pra gente. Vamos começar nesse Então, universo agora, vamos embora. quando eu tive o meu filho mais velho, eu era professora na escola, mas eu ainda era muito engessada. Eu gosto de deixar bem claro, assim, que eu não nasci assim. Porque você olha pra mim hoje e fala: "Ai, pra Paola é fácil. Ela sempre foi assim, é muito fácil ser desconstruída, gostar da natureza, fazer essas coisas", mas não. Eu era mais tradicional. E aí, com a vinda do filho, que você sabe bem o Sim. que o filho faz na vida, né, meu filho virou muitas coisas de cabeça para baixo na minha vida, inclusive algumas convicções a respeito do se sujar. Eu já fui a professora que não queria que as crianças se sujassem. Sim. Hoje é incabido pensar assim, me relacionar com não pode se sujar, né. E e aí eu brincava, ficava brincando à tarde com meu filho lá em casa, de manhã eu trabalhava e à tarde eu ficava com ele. E ele tinha um monte de brinquedo que ele tinha herdado dos primos, né, herdado de um monte de outras crianças, e ficava brincando lá e tal. Aí um dia eu olhei pra ele assim, eu falei: "Nossa, eu queria ver ele, eh, fazendo acontecer ali, não o brinquedo. Eu não queria ver o brinquedo tocando música, eu queria ver ele tendo uma ação ali, né, causando um efeito". Aí eu falei: "Ai, quer saber?". Peguei um pote de farinha de rosca e botei na frente dele. Esse menino tinha 6 meses. Foi a primeira vez que eu vi ele, assim, entretido, mergulhado, imerso, encantado, sabe. Ele pegava coisa mais linda, ele tinha 10 quilos, ele era uma bola, com 6 meses, assim. Ele pegava a farinha, segurava na mão, aí ele abria assim, ó, aí caía tudo da mão dele. Aí ele ficava sem entender nada, tentava pegar de novo, na hora que ele abria a mão, caía tudo de novo. E foi aí que eu comecei a fazer essas atividades que eu faço na oficina, na minha casa. Que legal. Então, antes da oficina, eu pratiquei muito em casa, muito. Aí um dia, eu fui numa oficina, como mãe, com meu filho. Era um esquema diferente, não é, assim, tão natural quanto a minha, tão comestível quanto a minha, né. Tinha uma outra pegada. Mas foi muito gostoso vivenciar como mãe, estava eu e o Marcel e o meu filho mais velho, foi muito gostoso. Foi um momento, assim, em família de muita conexão, gostoso de ver o filho descobrindo o mundo, né. E aí, quando a gente foi para Jundiaí que eu pensei, falei: "Cara, eu acho que eu quero fazer oficina", porque eu Animal. saí do convívio diário com as crianças. E isso é uma coisa que me nutre muito, sabe. Eu sinto falta. E as oficinas é uma forma de eu continuar levando o brincar para tantas crianças, de eu estar em contato com a infância. E aí eu comecei. Caraca, que animal, mano. E assim, galera, como que eu conheci a Pá, né, a gente levou a Manu em 3 oficinas dela, a gente conheceu ela a primeira vez, a gente ficou desse jeito. Aí chega lá a primeira oficina, você vai de calça jeans, você não tem muita noção. Hoje você vai que você quando eu levo a Manu, eu vou de chinelo, você vê aquela galera nova chega de tênis branco. Meu, é uma loucura. Você vai com a sua criança lá, você interage com o seu filho de uma maneira totalmente diferente do que você faz em casa. Então a gente vai falar bastante sobre isso ao longo do nosso episódio, mas, meu, você que não conhece ainda o trabalho dessa moça aqui, conheça. Castanho.paola no Instagram. Vamos falar Isso. bastante disso. Então siga lá para você conhecer. Opa, como é que funciona a pré-organização do seu evento? Vamos lá, vai. Você vai, pô, tenho lá uma oficina num domingo. Como Uhum. funciona essa pré-organização que ninguém tem ideia? Porque a gente chega lá, tá tudo pronto. Tipo, nossa, tudo separadinho, mas como que é essa pré-organização? Como é que você organiza tudo isso? Conta pra gente. Então, eu costumo falar que essa parte da prática da oficina, ela é praticamente onde eu descanso, vamos dizer assim. É onde eu consigo curtir de boa, né, porque o trabalho intenso, ele vem antes e depois,
né? A oficina é aquele deleite, é uma delícia. E antes eu também faço isso assim com muito amor, porque é um trabalho, eu costumo falar que é um trabalho muito gostoso, é muito recompensante. Então, todo o processo eu faço com muito envolvimento, né? Muito prazer. Mas envolve um planejamento bem minucioso. Então, assim, conforme eu vou fazendo as inscrições, né, das pessoas interessadas, tudo, eu vou pegando as idades. Aí eu faço um mapa, né? Hoje eu faço oficinas para 30, 35 crianças. Na minha última oficina, acho que tinha 37. Então, eu preciso saber mais ou menos quantos bebezucos vão, quantas crianças maiores vão, porque a partir daí eu vou adequar o meu planejamento. Perfeito. Tudo tem um planejamento, não é sempre a mesma oficina, o mesmo padrão, a mesma quantidade, né? Então, por exemplo, se tem mais bebês, que foi o caso dessa última, então vou caprichar nas coisas comestíveis, vou aumentar ali a estação sensorial comestível, porque a necessidade maior dos bebês é de colocar as coisas na boca, de experimentar com o corpo mesmo. E uma das minhas intenções é que eles fiquem livres, né, para experimentar com o corpo da forma como eles sentirem. Então eu quero que tudo seja seguro para eles. Perfeito. Então, a partir desse mapa, eu começo a fazer o meu planejamento. E aí eu penso quantas estações que vai ter. Estações, para vocês entenderem, né? São as delimitações ali das propostas. Então, tem uma estação comestível que a gente faz com papelão. Aí a outra estação é do brincar heurístico com farinha. Então, são as separações, né? Perfeito. As praças, assim. Isso, isso. E aí eu vou ajustando. Então, quais estações que eu vou colocar? Qual o tamanho da estação? Eu vou colocar areia ou eu vou colocar farinha? Que as duas têm mais ou menos o mesmo efeito, mas a areia não é comestível, Uhum. né? Crianças maiores, tem crianças maiores? Então, se tem crianças a partir de 6 anos, por exemplo, eu já gosto de colocar argila. Porque as crianças maiores, elas gostam de construir coisas. Muito diferente dos pequenos, Só tá lá explorando, conhecendo. uhum, Tá, pode crer, que é entendi. mais corporal, assim, só de sentir a textura, né? De apertar, de colocar na boca. Para eles é essa a experiência. Os maiores já não, os maiores eles já têm um raciocínio mais aguçado, então eles já precisam de mais desafios, né? Pra ficar mais divertido, Então, né? exatamente, eles gostam Da de hora. produzir. E aí eu faço todo o meu planejamento em cima disso. Aí vai, Celo, vai uma semana, assim, minimamente. A semana que antecede a oficina é inteirinha voltada para o planejamento e para o preparo das coisas. Muito legal.